Primeiro que assim, eu não achei que foi... o Flamengo vencer não foi justo, né? Tô vendo muitos comentários ao longo do dia, né? Parece que o Flamengo jogou muito pior do que o Corinthians. Não achei isso. Assim, o Corinthians faz o seu melhor jogo no comando do Vanderlei. Não quer dizer que por isso foi melhor que o Flamengo. Então, acho um resultado normal. O empate, porque o Flamengo não teve tantas chances claras, mas quem propôs mais o jogo, né, quem tomou a iniciativa, foi o Flamengo. Tem muita gente falando que assim, parece que o Flamengo ganhou não merecia, foi muito injusto. Eu já não acho dessa forma. Não foi, não. É do jogo, né, Zinho? Não, fez lá, deu certo, foi ele que fez o gol. Vamos acompanhar aqui agora, galera, reagindo ao programa ESPN FC com Dani Boaventura, grande rubro-negra, Mauro Naves, Pascoal e Zinho. E o Zinho, na minha opinião, deu aula. Deu aula porque o Pascoal e o Mauro Naves tentaram desmerecer a vitória do Flamengo e ele chegou com os dois pés na porta. Tá sensacional o vídeo, você que tá aí, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação. É muito importante a sua inscrição para que a gente continue crescendo, evoluindo aqui no YouTube. Então se inscreve, aciona o sino, deixa o like e assista até o final, não pula. Não pula o vídeo, tá bem bacana e deixa o like, belezinha? Vamos embora pro vídeo, durante o vídeo e depois do vídeo tem a minha avaliação. Vamos lá. Antes desse final de semana, vamos repercutir também o que está acontecendo com Vinícius Júnior em La Liga. Pronunciamentos de presidentes de país a país, de lado a lado. Tem também um pronunciamento absurdo do chefe de La Liga na Espanha. E a gente vai falar de tudo isso. A hashtag para você participar com a gente é hashtag ESPNFCBR. A diretoria está aqui, a diretoria está on nessa segunda-feira, hein? Eu vou começar lá pelo camarote. Para Cris Anzinho me contar o que aprontou neste final de semana de jogos importantes no Rio de Janeiro, Zinho? Fiquei em casinha, Dani. Sabadão, é claro, de folga, assistindo vários bons jogos, né? Principalmente eu vi ali o clássico, Palmeiras e Santos, Fluminense e Botafogo. Ontem eu estava ao lado de um craque da imprensa, que é o Mauro Naves, no Sport Center, né? Então falamos bastante de Corinthians e Flamengo, mas... o bom é estar aqui com você também, com o meu querido, o mestre Pascoal, né, e o Fã de Esporte, para começar uma semana maravilhosa, abençoada, né? Claro, teve o problema mais sério, grave aí, fora futebol, né? Não existe o que aconteceu com o Vinícius Júnior, revoltante, né? Muito chateado porque eu o conheço, gosto muito do Vinícius, um garoto, né? Cria aqui do Rio de Janeiro, então... tenho um carinho especial por ele e hashtag tô contigo, Vinícius Júnior. Vamos junto nessa luta. Perfeito, Zinho. A gente vai falar dessa situação aqui. O Vini pedindo para sair de campo. O Ancelotti foi muito bem na entrevista coletiva, falando: não vou falar de futebol, eu quero falar de racismo porque é um problema grave e está acontecendo recorrentemente na Espanha. Mas antes disso, passaremos nos clássicos. O presidente já falou desse Flamengo e Corinthians? Eu confesso que ontem eu não estava assistindo televisão, então eu queria saber o que você falou desse jogo, mano. Boa noite, Dani, Pascoalzinho. Nossa, tivemos um programa, o Sport Center, logo após o jogo, né? Estávamos com o Bruno Vicari, com a Mari, com o Fábio Luciano e o Zinho. E falamos bastante desse jogo, falamos do caso aí de racismo, também estava muito efervescente, a gente vai falar depois. O jogo é curioso, né? Assim, você olha hoje, vê as manifestações de torcedores, parece que o torcedor esquece o resultado, pensa no desempenho. Parece que o torcedor do Flamengo está mais descontente que o torcedor do Corinthians. Porque o torcedor do Corinthians ganhou um alento. Não é que pode ser que o negócio vai engrenar. Ficou aguentando. Não só pela resistência ao ataque do Flamengo, etc. Mas também pelas alternativas de ataque, né? Que esse time estava só assim. Vamos segurar um 0-0, vamos só nos defender. E nesse jogo contra o Flamengo não foi só isso. Tanto que o número de finalizações corintianas foi até maior do que as do Flamengo, apesar da grande posse de bola do Flamengo. Então, assim, deu um alento, né? Aquele fiozinho de esperança, aquela luz no fim do túnel. Claro que se empatasse, segurasse até o final, ou se tivesse ainda a felicidade de ganhar, né? Se tivesse uns caras no ataque mais inspirados, principalmente o Yuri, ele teria complicado a vida do Flamengo. O Corinthians podia sair na frente com o gol dele.
Mas, enfim, não foi o que aconteceu, é do jogo. O jogo foi lá aos 50 minutos, o Sampaoli errou o número de substituições, não pôde tirar o Léo Pereira, o que é estranho, ele arriscou, não estou dizendo que ele errou. Ele faltava muitos minutos ainda e ele gastou lá o que ele queria fazer de substituição. Não estou dizendo até que ele errou, contou errado, que ele tinha que guardar uma para o final, depende da cabeça do Sampaoli. Mas a verdade é que quando o Léo se machuca, ele não tem mais como tirar. E o Léo, muito inspirado, vai para o ataque, porque se ele fica lá atrás complica. Então o Thiago Maia fez a dele lá atrás, ele foi para frente e ele, claro, como ele é bom de cabeça, ele insistentemente pedia nos minutos poucos até que ele ficou lá, ele sempre pedia aquela bola. E ele passou a ser referência de centroavante, que a gente reclama que o Pedro tinha saído e o Gabigol não entra para ser esse centroavante. A referência virou o Léo Pereira. E foi muito feliz, fez o 6º gol dele, o 5º de cabeça pelo Flamengo. Mas aí o Corinthians sai com aquela frustração do resultado, mas é muito diferente das frustrações dos últimos jogos. Eu acho que, olha, funcionou, Paulinho, Vera, o próprio Maicon jogou mais bola do que vinha jogando até agora, foi destacado para o lado esquerdo, enfim, foi isso que a gente achou. Agora é do jogo, esse negócio de merecimento, injustiça, não, é um castigo corintiano lá no final. E as coisas você começa a ver assim, o Léo Pereira machucado está lá na frente. Acho que ele foi muito bem colocando o Bruno Mendes. Aí sente cãibra, volta com o Fagner e põe o Romero, que era exatamente para fechar aquele lado esquerdo, e o cruzamento nem é em cima do Fagner, é em cima do Romero, que o Cebolinha dá um tapa e cruza. Parece até que há um pequeno desvio ali no próprio Romero, que dificulta um pouco o sentido de marcação do Murilo. O Gil estava um pouco mais para frente. Mas, enfim, vitória, mereceu, ganhou, foi lá, fez o gol. Ah, chutei menos. Ah, tá bom. Daqui a pouco a gente vai falar do Grenal, a mesma coisa. O Inter chutou muito mais, mas quem guardou 3 foi o Grêmio, então isso é do jogo. Mas o Corinthians agora pode até viajar com a esperança de não perder na Argentina. Eu acho que o time modifica a questão da Libertadores, modifica a confiança, isso é muito importante no futebol, né? O Pascoal gosta de dizer que quem não tem confiança não atravessa a rua nem na faixa de pedestre. Então é o seguinte, tem que ter. Isso é fundamental no futebol. Não, maravilhosa apresentação? Não, maravilhoso era ter ganho. Mas para quem foi lá, e aí que eu falo para a posição do corintiano, para quem imaginava que podia voltar com 3 ou 4 de lá... 3 ou 4 na conta, né? Contra. Aí a derrota, e do jeito que foi, só ali no final, e a apresentação em si, foi muito legal. Mas o Luxemburgo vai tentar... Que alternativas ele tem? Ele não tem um substituto para o Yuri, então é fase. A fase do time é uma fase de pouca felicidade e a fase do Yuri mais ainda, mas não tem como substituir. Perfeito. Vamos mostrar tudo isso que o Mauro citou aqui, mas não sem antes dar boa noite para Oswaldo Pascoal. Teve estreia ontem? Ontem o Vanderlei Luxemburgo estreou no Corinthians. Bota no contrato, Pascoal. Eu sei, eu não vou discutir, né? Tem coisas que a gente não discute, né, Zinho? Então, o Vanderlei Luxemburgo estreou ontem, né? Estreou ontem no time do Corinthians. O time fez um bom jogo, né? Olha essa bola aí, só um detalhe, ó. Essa bola foi um escanteio. Juiz, olha lá. O Santos já é difícil o Santos fazer uma defesa. Quando ele participa, o juiz não reconhece. O árbitro, acho que o principal equívoco do árbitro foi aquela falta que ele marcou na entrada da área do Bruno Mendes, que o Bruno Mendes cai e a bola bate no peito dele e diz que bateu na mão, né? Aquela é a principal falha que eu vi da arbitragem no jogo, poderia ter acarretado uma complicação maior, até para a arbitragem em termos de discussão. Agora, eu acho que o Corinthians fez um bom jogo, dentro do que poderia ser, e acho que o Flamengo continua sendo o malvadão soft. Domina o jogo, domina a bola, mas não incomoda ninguém. Domina a bola, controla o jogo, não acontece nada. Então é muito pouco pro time que tem o Flamengo. Entendo. Muito bom pro Corinthians, né? Ontem não tinha as duas principais peças de arrumação do time. Exato. Ontem não tinha. Aí o Gabigol teve que sair um pouco mais, o Vitor Hugo, que ainda é um jogador de formação. Eu, por exemplo, não começaria com o Vitor Hugo, começaria com o Matheus França. Que nem entrou na partida, né?
que joga muito mais próximo do adversário do que dos jogadores da frente do que o Vitor Hugo propriamente, mas o Vitor Hugo não fez uma má partida não. Aí o Santos se enrola, quase que o Paulinho aproveita, o Yuri Alberto perde essa chance e na sequência também o Roger Guedes vai desperdiçar, porque a bola fica ali para ele e o Santos pega com o braço. Então o Santos deu oportunidade para o Corinthians, mas fez 2 defesas no mesmo lance, defesas importantes para a equipe. Isso é logo no início do segundo tempo, né? Na etapa complementar, parece que o Corinthians voltou muito mais aceso. O Adson podia ter chutado essa bola, você não acha? Também, ele não quis ser egoísta. Ele não quis ser. Não quis ser egoísta. Aliás, o Adson fez um bom jogo. Sim, sim. Fez um bom jogo. O Adson, Paulinho fizeram um bom jogo. O Paulinho parece que está se acertando ali, mais recuado, né? De novo, atendendo a um pedido do Luxemburgo. Jogou de primeiro volante outra vez. Jogou, mas ele teve muito apoio. Porque o Fausto Vera deu uma mão danada na marcação do meio campo. E o Fausto Vera é um jogador diferente, né? O Fausto Vera é daqueles jogadores que entendem o posicionamento dele dentro de campo. Se é de primeiro volante, se é de segundo volante, se é o homem da saída de bola. Ele entendeu que o Maicon tinha que jogar um pouco mais aberto pela esquerda, exatamente para reforçar o setor ali, porque o Flamengo é muito forte. Então ele soube entender, o Fausto Vera soube. Esse é o lance da falta que passou perto aí, que a gente estava falando agora há pouco. Por acaso o Léo Pereira bateu, né? Podia ter sido dele o gol ali, mas... E o pior desse caso, e aí o Rafael Klein ia se complicar, porque... Assim, primeiro eu não entendo, sinceramente, o VAR pode aqui intervir, aqui não pode. Cara, se foi claramente no peito, não deixa bater a falta, avisa, não pode chamar o VAR, não precisa ir no VAR, mas avisa o árbitro. Porque depois que sai o gol, ele não poderia mais voltar atrás. Se o Léo faz o gol, um abraço. Então deixou cobrar a falta, um abraço. Então, assim, evita um problema. Então, mas avisa o cara que ele errou, né? O VAR não tá lá para isso, para corrigir. Para evitar que as pessoas errem, mas não pode, no caso o árbitro. E foi um erro, mas um erro que podia levar a um gol que a gente estaria falando hoje, mas você viu o que esse cara fez com a partida. Não, ia ser uma revolta incrível nele. Agora, que já foi 1-0 só no final, parece batido o lance. E não é, para mim não é. Eu acho que o VAR também tem que dar uma cutucada lá, sabe? Não fazer o que o VAR... Bom, interferir na regra do jogo. Vamos falar do Vinícius também, o que o VAR fez com o Vinícius é uma brincadeira. Então, assim... Custa avisar o cara ali, pô, estamos vendo aqui a imagem, ó, pegou no peito, volta atrás aí. Mas enfim, isso já foi. A pergunta é, mereceu a vitória? Quem faz o gol merece, né? Ontem. A sensação da torcida tinha corintianos perto também, assim, e eu vi os corintianos felizes com o desempenho. E os rubro-negros aliviados com o gol do Léo Pereira. Eu acho que isso fala muito sobre o que foi o jogo, né? Eu só tenho esse questionamento que o Pascoal até já levantou a bola aqui. Quanto que dá para se esperar mais desse Flamengo, não tendo os 2 principais armadores, assim, foi divulgado de manhã que o Everton não jogaria, o Arrascaeta sente no aquecimento, acaba entrando o Vitor Hugo na vaga dele, que eu acho que não corresponde à altura do que pode, é um menino, ainda vai melhorar o futebol. Esse é um menino que jogou em todas as funções, ele jogou de primeiro volante, jogou de segundo volante. Ele é versátil, jogou de meia direita, jogou de meia esquerda, ele joga lá na frente para ajudar. Esse é um garoto que a torcida do Flamengo tem que querer bem. Sim. Tem que abraçar. Mas ali aquela função é do Matheus França. O cara mais próximo dos 2 centroavantes tem que ser o Matheus França. Mas o Vitor Hugo é muito bom jogador, é um jogador muito aproveitável pelo Flamengo ao longo da temporada. Não foi bem nesse jogo, né? Não vai bem nessa partida. Claro, porque fica em cima dele muita responsabilidade. Ele tá substituindo os 2 armadores do Flamengo. Ele não está substituindo um jogador. Isso que eu ia dizer. Ele está substituindo os 2 e o jogador que é o Arrascaeta. É o jogador que é o Arrascaeta. Outra coisa. O Flamengo deixou de ter 2 titulares ou apenas 1? Porque o Pulgar ia sair do time? Acho que não. Thiago Maia? Thiago Maia ia sair do time? Não. O Gerson ia sair do time? Não. Não ia jogar o Everton Ribeiro. Ia jogar o Arrascaeta. Eu digo, independentemente de serem os 2 titulares ou não, eles podem armar o jogo de maneiras diferentes. Não, eu sei. Eu estou dizendo assim... Você não tem nenhum dos 2? Mas é que a gente fala, o Flamengo estava sem 2 titulares dos 2 principais armadores. Tá ok, mas só ia jogar um, na minha opinião. Então, mas aí você não só ia caber. E não tinha nenhum, faz falta ter um. Acho que nesse caso... O que pesou mais foi o Arrascaeta. E aí entra numa outra história que o Flamengo está precisando se justificar aí com o torcedor, como está machucando gente no aquecimento. Um dia o Gerson não vai, agora o Arrascaeta, o Everton amanhã.
Se for problema muscular, tem alguma coisa errada na apreciação anterior para não desgastar os caras. Se, já falei isso, machucou o tornozelo, quebrou um braço, não tem jeito. Agora, vai aquecer e dói isso aqui, aquilo ali. Será que isso não dá para equipamentos, um bom departamento avaliar antes? Porque está ficando assim, é uma sequência que já está incomodando o torcedor e, evidentemente, o Sampaoli também, né? Que ele planeja... Sampaoli indiretamente falou sobre sim, isso. ele planeja um time. Olha, eu vou jogar com esses caras aqui. Acho que no caso ontem só com o Arrascaeta. Mesmo não tendo o F de manhã, o F para mim seria banco, porque eu penso que ele iria pôr o Pulgar e o Thiago também. Então, mas... Pedro também voltando de lesão. Sim, voltando de lesão, não também conseguiu finalizar como se espera dele, acaba sendo substituído. Ozinho, o que você achou da substituição do Pedro? Aliás, das substituições como um todo, né? Porque ele espera 7 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, para fazer a primeira mexida, e eu entendo a entrada do Cebolinha, a proposição de jogo mais por fora, um jogo aberto. Eu não entendo quem sai, eu não entendo tirar o Pedro dessa mexida. Queria saber o que você achou, Ozinho, das substituições do Sampaoli ontem. Bom, Dani, assim, primeiro que assim, eu não achei que foi o Flamengo vencer, não foi justo, né? Tô vendo muitos comentários ao longo do dia, né? Parece que o Flamengo jogou muito pior do que o Corinthians. Não achei isso. Assim, o Corinthians faz o seu melhor jogo no comando do Vanderlei. Não quer dizer que por isso foi melhor que o Flamengo. Então, acho um resultado normal. O empate, porque o Flamengo não teve tantas chances claras, mas quem propôs mais o jogo, né, quem tomou a iniciativa, foi o Flamengo. E assim, não acho assim... o Mauro até fez no início lá o comentário que a torcida do Flamengo está mais chateada do que a do Corinthians. Eu acho que assim, a do Corinthians é porque viu uma luz. Antes não tinha. A do Flamengo é porque o que fez contra o Fluminense não foi repetido contra o Corinthians. Então fica aquela dúvida. Mas no programa vocês já deram as respostas. Houve várias mudanças para que esse time não rendesse o mesmo jogo que foi contra o Fluminense. Até a postura do Corinthians, mais recuada, mais retraída. O Fluminense, no segundo tempo, é que retraiu quando perdeu um jogador. Ficou com um jogador a menos, baixou as linhas. Foi o que o Corinthians fez o jogo todo, jogando pelaquela bola de um contra-ataque. E com isso criou um pouco mais, e eu até ontem no programa falei que foi o melhor jogo sob o comando do Vanderlei. Mas acho que a vitória foi justa do Flamengo. Acho que foi justa. Em relação ao Sampaoli, ele já não tinha o Everton Ribeiro. Aí essa questão que o Mauro levanta, ela é válida. Eu não sei se iria tirar um volante e colocaria o Everton Ribeiro. Tenho minhas dúvidas também, como o Mauro falou. Agora, eu penso que assim, o Pedro, ele sai muito porque ele está voltando de uma contusão. Aí a opção do Sampaoli é pelo Gabigol. Percebo que o Pedro sai um pouco com a cara emburrada, acho que não gostou muito. E o movimento que ele faz de colocar o Everton Ribeiro de um lado, aí depois até coloca o Matheus Gonçalves também pelo outro lado, é para um cara de área. E o Gabigol não está mais com essa característica. Já não tinha tanto, mas ele não é mais aquele cara de ficar ali dentro da área para fazer o gol que o Léo Pereira fez e que o Pedro tem mais essa presença de área. Então, pelo que ele montou nas substituições, era para ter um cara na área. Esse cara não é o Gabigol. O Gabigol está mais sendo um meio atacante, né, se movimentando muito, interessado pelo jogo, querendo o jogo, mas não é mais aquele atacante de presença de área. Está saindo muito da área, acho que até é demais. Então, acho que esse movimento, essa escolha dele... E o que me chamou mais a atenção, que ontem no programa até o Fábio Luciano, acho que o Mauro, também me corrigiram. Porque eu falei, cara, ele tinha 5 substituições, só fez 3. Aí ele fala, não, Zinho, é porque tem 3 momentos para fazer as substituições. Sim. Ele gastou as 3 fazendo uma. Fazendo uma no primeiro, uma no segundo e uma no terceiro. Aí eu até brinquei, né? Longe de chamar o Sampaoli de burro, porque as pessoas às vezes já começam a criar polêmica. Mas eu brinquei com aquela situação do Levi Coupe, né? O burro com sorte. Porque o movimento, a gestão não foi boa. E o normal
Tanto é que o Léo Pereira pede substituição. Sim. Até quando ele faz o gol, ele pede de novo. Então, assim, eu não posso aqui ficar só porque venceu, falar assim, não, perfeito, maravilhoso, deu tudo certo, olha... que Não. O certo não era esse. Mas essa é a paixão do futebol. Numa coisa que ele fez a gestão errada de substituições, não tinha um homem de área, e aí teve que, por uma contusão, por uma cãibra, jogar o zagueiro lá para frente, mas para não correr risco na defesa. Tanto é que o Thiago Maia dá essa entrevista. Eu fiquei de zagueiro e a gente liberou um pouquinho o Léo Pereira. Eu acho que não foi nenhuma estratégia do São Paulo. Foi uma necessidade. Foi assim, foi a circunstância do jogo. Eu não gosto de falar a palavra sorte, mas acabou assim. Essa mexida no finalzinho, que aí deu certo. Ele colocou o Everton Cebolinha para fazer isso. Sim. 1 contra 1, drible. Mas justamente quando o Vanderlei também coloca o Fagner na lateral direita. Que é um monstro, adoro o Fagner, acho um baita de um jogador. Mas o Bruno Mendes marca melhor que ele hoje. Eu não sei se o Bruno Mendes estivesse ali, não ia diminuir, não ia marcar mais, não ia ter uma presença física maior. E tem um espaço para o Cebolinha cruzar. Aí é o castigo que a gente tem falado do Corinthians. Que quando faz o seu melhor jogo no comando do Vanderlei, toma um gol no final de uma estratégia que não foi estratégia do treinador adversário. Foi a necessidade. Aí foi um castigo para o Corinthians. Mas volto a falar, o Flamengo durante o jogo poderia vencer o jogo. Poderia vencer o jogo. O jogo foi equilibrado. O Mauro falou aí, mais finalização, mais posse aqui. Não podia. Mas assim, tem muita gente falando que assim, parece que o Flamengo ganhou não merecia, foi muito injusto. Eu já não acho dessa forma. Não foi, não. É do jogo, né, Zinho? Não, fez lá, deu certo, foi ele que fez o gol. Você disse que estava no Maracanã? Estava. Você ouviu burro de forma muito alta ou foi uma parte só? Foi rápido. Foi rápido, foi alto, né? E rápido. Porque às vezes a gente está vendo pela televisão, aí o narrador chama atenção, a gente parece que o Maracanã todo estava gritando. E não foi na saída do Pedro, foi na entrada do Vidal, né? Sim, mas aí, só para fazer justiça também, o Vidal não é a opção dele. O Eric Pulgar, ele sai com cãibra. Ele precisa ser substituído. Então, ele tira ali um volante e coloca outro na posição. Poderia ter mexido diferente? Poderia. Foi aí que o torcedor queria ir para cima do Corinthians para decidir o jogo. Foi uma necessidade. Então, essa terceira parada é feita por necessidade. O São Paulo, ele falou também simplifica intensidade. A coisa. O errado que deu certo. O errado deu certo. O certo era tirar o zagueiro machucado, o Léo. Sim. Então, o errado deu certo, porque não tinha mais substituição para fazer. Aí deixa ele lá na frente para comprometer menos. Ele já fez o seguinte, no jogo anterior ele mudou 5 de uma vez. Sim. No intervalo. Nem precisou usar os 3 períodos de substituição, porque no intervalo você pode trocar. É o 4º período que você pode trocar. Aí você vai num jogo contra o Corinthians, em 3 períodos você troca um jogador, aos 7 minutos. Por que não voltou com ele? Aí eu concordo com... Difícil fazer isso, hein? Vou concordar com o Zinho. Concordo com o Zinho. É só segunda-feira, tem muito tempo para discordar ainda. Concordo com o Zinho, sabe por quê? Porque ele não... Aqui é o seguinte, o treinador tem tudo isso para trabalhar. E tem 2 assistentes do lado dele, pelo menos, no banco de reservas. Você vai fazer uma última alteração? Você vai mexer agora? Só tem um jogador só. Você vai trocar um só. Só é a terceira alteração. Então, é que a terceira foi justamente o Pulgar. Então, exatamente por isso. Porque faz uma gestão disso. Não, a terceira foi o Gonçalves no lugar... Foi? Então é equívoco meu. Eu achei que a terceira tinha sido por necessidade. Não, foi no lugar do Vitor Hugo. Então ele podia ter pensado melhor na terceira. Tem que fazer uma gestão melhor disso. E ele deu... Hein, Dani? Ele deu também uma explicação por que botou o Matheus Gonçalves. Até foi perguntado que o garoto vinha muito bem e parou de ter chance. O Matheus Gonçalves, que é o pontinha pela direita. Mas ele diz que não coloca o Matheus França... porque também vem de problema e está sendo até avaliado novamente para o jogo do meio de semana o Matheus França. Então, o que a gente percebe é que fisicamente, clinicamente, vários jogadores do Flamengo estão sentindo. Aí ele dá essa explicação na coletiva da intensidade de trabalho que ele está fazendo nesse grupo. Ele fala mais ou menos sobre isso na entrevista coletiva e fala também sobre a intensidade que ele gostaria de ver nesse Flamengo. Eu acho que tem uma crítica implícita aí. Eu quero ver o que vocês acharam dessa entrevista do Sampaoli. Fala, treinador.
a la intensidad que yo pretendo que o time jogue, en esta transición, hasta que haya una preparación normal, va a acontecer esto. Aún no tengo forma de que o time tenga mi estilo si no acontece una preparación excesiva y regular para que genere, y seguramente o time va a tener en el desarrollo altos y bajos hasta que logre una cualidad física, técnica, táctica y volitiva que permita un desarrollo normal. Evidentemente, yo llegué aquí porque esto no estaba normal. Entonces, mi obligación es normalizarlo de manera sin límites. O sea, va a ser así. Yo recibimos un time de una forma. Y la única manera de modificar la forma es trabajando. Trabajando. O sea, yo no veo otra forma de mejora de o time. Y así mismo ten este tipo de consecuencias. Para mí sería mucho más fácil no trabajar. Para jugar a la intensidad que yo pretendo, trabajar y exigir mucho más. Mucho menos, muito mais. Aí, ele dá a entender que pegou um time, e a gente sabe disso, né, que não vinha bem já fisicamente, e que para chegar na excelência de jogo que ele gostaria, ele precisa de treinamento. Tá certo. Só que aí, se ele puxa demais no treino, machuca no jogo, fica sem a peça. É difícil. Mas ele está aliviando o que eu estava condenando aqui, desse departamento, nos departamentos não avaliarem melhor os jogadores, não sei o quê, mas ele está dizendo que ele tem uma parcela de culpa nisso, que ele está treinando sim com muita intensidade também. Então ele pegou um time mal preparado, segundo ele, mas que para botar nos eixos precisa forçar a barra e trabalhar. Então, talvez ele esteja dando, no pouco tempo que tem para dar treinos muito intensos ainda para a capacidade física atual. E aí acontece isso. O problema do Léo foi muscular. O problema do Arrascaeta no aquecimento foi muscular. Do Pulgar. Pulgar e etc. Cãibra, Então, assim, né? Pulgar, cãibra, não sei, mas assim, aí tem uma parcela também do Sampaoli, porque ele está dizendo assim, eu vim para trabalhar, para mim era mais tranquilo nem trabalhar, mas e daí? Vai ficar do jeito que estava? Não, eu vim para mudar. E para mudar eu estou trabalhando firme e tal. Só que vai ter essas consequências, como ele falou. Neste estágio de preparação da equipe, essa forçação dele aí, também pode estar acarretando esse tipo de problema, e aí a culpa não é só de quem cuida e avisa para ele, ó, fulano aqui tá assim assado, ele fala, não interessa, eu preciso manter intensidade. Então ele aí já deu uma aliviada lá em quem cuida da fisioterapia, de tudo mais lá, e faz os scouts para ele e tal, porque ele tá assumindo que quer trabalhar com intensidade. Rapaziada, cara, às vezes certos comentários parece até que o Corinthians deu um baile no Flamengo, sabe? Parece que foi o Manchester City do Guardiola, o Corinthians. Cara, o Corinthians ficou recuado o tempo inteiro, escapando em contra-ataque, em busca de uma bola bandida. Sorte que o Santos fez a merda, mas consertou depois. Mas fora isso, cara, não fez mais nada no jogo. Parece que foi uma atuação memorável do Corinthians, isso. Não foi. Vitória justa do Flamengo tá certozinho. E o Sampaoli tá certo também. Tem que bater, evoluir até, meu irmão. Uma hora vai engrenar. Porque o Vitor Pereira, preparação do Vitor Pereira foi horrorosa, né? Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.